Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Ritmo de Base. Eu sou Marco Bustamante, sou médico da ECGenal Telecardiologia e esse é o nosso podcast para falarmos sobre assuntos de métodos gráficos em cardiologia, telecardiologia diagnóstica e telemedicina em geral. Hoje eu estou aqui com o Gabriel de Paula, meu amigo, sócio, fundador da ECGenal, para falar sobre um tema que é muito importante e que faz parte do nosso dia a dia como empresa prestadora de serviços em telemedicina. O tema de hoje é aspectos da rotina de uma unidade diagnóstica em cardiologia. Gabriel, com você a palavra. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí. Eu acho que finalmente saiu esse podcast, né? A gente vem ensaiando, trouxemos alguns convidados já, e esse é um tema que a gente sempre quis trazer à tona para as pessoas para os nossos parceiros, para as pessoas que nos seguem, porque muitas vezes eles não têm essa noção geral aí que a gente tem como especialista. Então vamos nessa que tem bastante conteúdo bacana. A ideia desse podcast era ter sido um dos primeiros, né? Mas a gente acabou tendo uma agenda com os convidados aí que a gente acabou dando prioridade. E hoje a ideia é ser um bate-papo bem informal mesmo, né? Para a gente falar sobre esses aspectos das unidades diagnósticas em cardiologia. Então acho que vamos começar perguntando, né? Esclarecendo para todo mundo o que é uma unidade diagnóstica em cardiologia. A unidade diagnóstica, né, o termo unidade diagnóstica não necessariamente serve para serviços que só fazem exames, tanto como eletro, Holter, mapa, como ultrassom, ressonância, tomografia, aquelas mega unidades, né, ou que tem uma gama grande, de uma variedade muito grande de exames. Mas pode ser também uma clínica, pode ser também até uma medicina do trabalho, pode ser um hospital. Se torna diagnóstico quando tem exames e é passível de laudo. Bacana. E quais são os exames que compõem uma unidade diagnóstica em geral e quais deles estão relacionados à cardiologia? Legal. Como eu acabei de comentar, tem uma gama grande de exames hoje na área médica, né? Isso vem se consolidando cada vez mais, evoluindo cada vez mais. A tecnologia aí vem nos ajudando a trazer muitos exames para chegar a um diagnóstico cada vez mais assertivo. Então, vai desde tomografia, ressonância, ultrassom, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, Holter, mapa, tilt test, cardiopulmonar, tem uma infinidade e de várias especialidades, né? Então, desde a cardiologia, você tem a parte de endocrinologia, a parte de radiologia, enfim. Mas a parte cardiológica, né, que é o nosso lado, existe o eletrocardiograma, Holter, mapa, teste ergométrico, a cintilografia miocárdica, ressonância magnética cardíaca, tomografia cardíaca também. A gente tem o próprio tilt test, que ele entra aí nessa parte cardiológica, o ecocardiograma. Ixi, tem uma infinidade. Vamos ver se eu lembro. A cardiopulmonar também. Então, existe uma variedade muito grande. Hoje, aqui dentro do ECGenal, a gente trabalha de forma bem focada em métodos gráficos, que é eletro, Holter, mapa e teste ergométrico. Bacana. Acho que deu para ter uma noção bem completa do que é uma unidade. Quando a gente fala unidade diagnóstica, a gente está falando desse centro ali, daquele complexo, daquele prédio, daquela área específica em que você tem essa rotina de exames. E aí você tem uma série de especialidades ali dentro que conseguem entregar essa rotina. Falamos dessa parte de exames cardiológicos, aí a pergunta que vem em mente é: qual é o tipo de formação, ou é preciso ter algum tipo de formação específica para ter uma unidade diagnóstica? Bom, como gestor, não, qualquer pessoa poderia realmente abrir uma unidade, um serviço em saúde. Não precisa necessariamente ser um médico, um enfermeiro, mas um gestor em saúde. Existem até algumas especializações, algumas pós-graduações em gestão em saúde, mas não necessariamente isso também é obrigatório. Então, uma pessoa com uma boa vontade de abrir um serviço conseguiria abrir tranquilamente. Obviamente que a pessoa ela tem que ter braços dentro dessa unidade de diagnóstico, desse serviço em diagnóstico, como médicos, com titulações, para que isso tenha um respaldo aí da sociedade brasileira. Exatamente. Tem que ter o diretor técnico responsável se você não for médico ou da área médica, né? Exato. Tá, e aí vamos pensar o seguinte: a gente tem esse perfil de unidade diagnóstica, né, que é um perfil centralizado ali de diversas áreas,
e um perfil de uma unidade diagnóstica dentro de um consultório. Então, qual que é a grande diferença aí, né? Em termos de estrutura, em termos de gestão, o que você aponta aí que seja uma diferença entre uma unidade, um centro diagnóstico e uma unidade diagnóstica dentro de um consultório? Perfeito. Bom, o consultório é como se fosse apenas um braço de uma unidade diagnóstica. Uma unidade diagnóstica ela é totalmente escalável. Ela pode, primeiro pela estrutura, né, porque às vezes ela pode ter uma estrutura muito grande. Um consultório, uma clínica do médico não necessariamente precisa ser muito grande. Ele às vezes tem uma sala ou duas salas ali que já comporta a necessidade dele. Então a escalabilidade eu acredito que seja o principal fator. E também a variedade de exames, né? Então, uma unidade diagnóstica você pode ter uma variedade muito grande, sendo que no consultório você vai ter ali o exame que apenas vai ser necessário para você na sua rotina do dia a dia. A parte de complementação, né? Tanto diagnóstica para o paciente, também como sendo uma complementação até de renda, né, de quem está no consultório ali. Funciona mais como isso, né? Exato. Hoje os médicos até acreditam que não seja, de certa forma, muito rentável, mas isso aqui a gente já caiu à tona esse Já pensamento. mostra que sim, né? Já é bem rentável, sem dúvida. E o que eu acho, por exemplo, você está num consultório, você não consegue colocar uma tomografia computadorizada, né, uma ressonância cardíaca dentro do seu consultório. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido. É um investimento muito grande para o pouco paciente que você vai atender. Então, o centro diagnóstico, ele pega referência de desses vários médicos que possuem consultório, que fazem a indicação do exame, e aí sim realiza o exame nessa estrutura. Beleza. Então vamos falar um pouquinho então agora desse perfil de cliente ou de parceiro, que é o perfil de consultório, tá? A primeira pergunta, então, a gente vai retomar um pouco disso, é por que oferecer exames cardiológicos no meu consultório? Como é que o médico, quais são as vantagens, quais são os ganhos, como que isso traz, quais são os benefícios que isso traz para o médico que tem um consultório? Não estou nem falando de uma clínica grande, uma policlínica, é um consultório que ele tem eventualmente um ou dois parceiros ali. Quais são os benefícios? Perfeito. Bom, eu vejo como um grande benefício, principalmente você oferecer essa comodidade e praticidade para o paciente. Hoje, principalmente em grandes centros, você chega num lugar e você quer resolver a sua vida de forma rápida e prática. Você vai em São Paulo, às vezes você precisa tirar uma manhã para fazer todos os exames, aí você descobre que lá onde você vai não tem um exame. Aí você precisa agendar ainda em outro lugar para você ir. Então acaba sendo moroso para o paciente. Quando você oferece esse diferencial de ter os exames, por mais simples que sejam os exames, como o eletrocardiograma, o Holter e a mapa, isso já é um diferencial que você entrega para o seu paciente. Ah, mas é muito trabalhoso. Sim, é trabalhoso para o serviço, mas para o paciente faz todo sentido. Ele já está ali, ele já sai com o exame, muitas vezes feito com eletrocardiograma, ou o Holter até instalado. Então essa é uma grande vantagem, o Holter ou a mapa. Segundo, pensando agora também como médico e gestor, você não perde esse paciente muitas vezes. Então, o paciente chegou, vai lá, passa em consulta. Ah, então a gente não faz esse exame aqui, você precisa fazer em algum outro lugar. Muitas vezes esse paciente sai, né, do seu consultório e vai para um consultório que faz esse exame e muitas vezes ele acaba ficando nesse outro lugar que acaba fazendo o exame, porque para ele faz sentido pelo motivo que eu acabei de falar, pela praticidade, pelo conforto, pela tranquilidade de ter tudo no mesmo ambiente. Até pela empatia que surgiu ali naquele momento, né? Ele conhece o mundo profissional, é bem acolhido, tem um conjunto de fatores ali, uma secretária que atende com esse acolhimento, então a gente está sempre suscetível a isso, né? Exato. Quando você oferece isso para o seu paciente, faz todo sentido. Né? Então, a gente preza muito, a gente fala muito com os nossos parceiros. Às vezes eles só possuem uma mapa, mas não possuem um holter. Porque o holter é mais difícil de ter uma logística. Assim, mas pensa no seu paciente. Se você pensar no seu paciente, se você fosse o paciente, se você fosse o seu paciente, como que seria? Seria muito mais prático você estar no lugar e resolver tudo de uma vez. Sem dúvida. E aí, assim, pensando que são exames cardiológicos, é só o cardiologista que pode oferecer esse serviço no consultório dele? Não. Ou quem mais poderia oferecer? Legal. A gente tem até um parceiro nosso na Regional que ele possui uma clínica e ele tem várias especialidades. Então, na segunda-feira tem um cardiologista,
na terça-feira tem um endocrinologista, na quarta-feira tem um geriatra, na quinta-feira tem um clínico geral. Então, tem várias especialidades que acabam solicitando os exames os exames básicos da cardiologia, os exames de entrada, digamos assim. Ninguém faz um cateterismo sem um eletrocardiograma. Né? Ninguém instala um marca-passo sem um Holter. Ninguém entra com uma medicação de pressão arterial ou um acompanhamento da pressão arterial sem uma mapa. Então, um endocrinologista, sem dúvida, ele pode solicitar. Um geriatra, sem dúvida, acho que depois do cardiologista, o geriatra é o que mais pede exames aí, esses exames que eu acabei de comentar. Um clínico geral também pede, claro, sabendo pedir, né, e sabendo avaliar o exame, qualquer médico de qualquer especialidade está indicado a pedir esses exames. E até fazendo um pouco do aspecto aí de questões mais recentes, dentro da pediatria existe uma preocupação grande já com questão de obesidade, questão de hipertensão. A gente tem até um volume relativamente grande de exames aqui que a gente faz de pacientes da MAPA abaixo de 16, né, 16 anos ou menos, 16 ou menos, que são aqueles considerados mapas de um público pediátrico, né? E isso tem sido cada vez mais frequente, porque a obesidade é uma doença infantil já, né? Então, também entra aí, talvez, nesse rol para agregar valor à consulta e também dessa avaliação os próprios pediatras. Né? Só abrir um parênteses que é muito importante. Muitas vezes, algumas pessoas deixam de solicitar laudos de mapa porque acham que apenas avaliar um gráfico seria o suficiente ou que, às vezes, o próprio equipamento dá algumas informações. É muito válido lembrar, pessoal, quem está nos assistindo, a importância de um laudo realizado por um especialista. Por quê? Porque o laudo de uma criança a 16 anos ou menos, ele é diferente de um laudo realizado por um adulto. Sim. Tá? Então isso é válido lembrar. É diferente. A limpeza precisa ter um pouco mais de senso ali, de conhecimento para realizar o exame de uma mapa em crianças. São critérios específicos para adulto e criança, e isso é importante a gente diferenciar. Da mesma forma o eletrocardiograma, né? A gente Exatamente. tem a tabela de Davignon no eletrocardiograma. Exatamente. Então, assim, as medidas são diferentes quando a gente compara um público jovem, né, criança, com um público adulto. Agora, a pergunta que vem em mente é, bom, se eu sou pediatra, se eu sou geriatra, como que eu vou ter esses exames no meu consultório se eu não vou poder eventualmente fazer o laudo, porque eu não sou especialista nisso, né? E aí que entra a próxima pergunta, que é a questão, como que o recurso da telemedicina pode auxiliar, então, na estruturação desse serviço, nesse tipo de unidade diagnóstica de consultório. Perfeito. Bom, eu vou falar do que a gente traz isso, né, porque a gente percebeu que esse era uma dificuldade muito grande das clínicas, das unidades diagnósticas, que não é simplesmente contratar o laudo. O laudo acaba se tornando apenas um dos braços do que nós, como telecardiologia, entregamos. Quando uma pessoa entra em contato comigo, querendo saber um pouco mais, eu sempre faço entre aspas, uma entrevista. Eu preciso entender todo o cenário dessa pessoa. Ela está começando, primeiro, ela é uma clínica, ela é uma unidade diagnóstica, é um hospital, é uma medicina do trabalho. Ela já faz exames, não faz exames, possui equipamento, não possui equipamento? Se possui, quais as marcas desse equipamento? Uhum. A gente aqui não trabalha com equipamentos que não são homologados no Brasil, né, que não tem liberação Exatamente. dos órgãos regulatórios. Infelizmente, ainda existem muitos lugares que acabam fechando com telecardiologias porque o equipamento custa 1/3 do valor. Obviamente, vem de fora, mas não tem a liberação dos órgãos regulatórios brasileiros. Sim. Então, a gente não trabalha, né, por uma questão ética, uma questão profissional, e a gente percebeu que a gente precisa, junto com o parceiro, entender todo o cenário que ele trabalha para que a gente possa oferecer o máximo de produtividade, o máximo de rentabilidade e de tranquilidade para fazer a rotina de exames como eletrocardiograma, Holter e mapa. Né? Então, quando a pessoa entra em contato comigo, a gente faz todo um questionamento, tem um questionário que a gente responde juntos. Poxa, faz sentido não ter? E a gente é bem sincero, se às vezes ele tem um volume muito pequeno, eu vou chegar e falar, olha, no momento não compensa você abrir os exames, abrir essa gama diagnóstica, porque não vai fazer sentido, a não ser que você tenha uma pretensão de crescimento muito rápido. Ah, não, eu faço exames, mas eu faço pouco. Poxa, então vamos por esse caminho. Então a gente precisa comprar equipamento, faz comodato, então a gente juntos chega o que é melhor para ele.
E qual é o principal recurso da telemedicina que a gente vai utilizar para esse tipo de cliente aí? A telemedicina, a gente tem uma ferramenta que a gente faz todo esse suporte. Então, a gente tem uma plataforma única, uma multiplataforma, né, que trabalha com várias marcas, e dessa forma a gente consegue entregar para o cliente mais comodidade. A nossa telemedicina ela é baseada em instalação, treinamento, suporte, acompanhamento, realização de exames, laudos e também, obviamente, esse segmento para crescimento. Porque também, muitas vezes, o cliente, ao invés de crescer, ele acaba diminuindo. A gente tenta fazer uma consultoria bem próxima para que entenda o cenário dele e ver se vai continuar ou realmente vai Esse é parar. um ponto importante, porque aqui a gente não quer vender, simplesmente, né? A gente quer fazer um trabalho em que a gente ofereça para o cliente o melhor para ele naquele momento. E às vezes o cliente vem querendo comprar, né, ou querendo fazer commodity de equipamento, quer começar logo com 3 ou 4 equipamentos de map e router, e não tem demanda para isso. Então acho que isso é um ponto bem relevante, a gente precisa entender qual é a necessidade que o cliente tem a partir dessa entrevista, né? Que é algo que a gente implementa aí já há algum tempo e vê que funciona muito, para conhecer melhor o parceiro e entregar para ele o que ele precisa. Porque senão a gente fica com essa demanda aí, na verdade, não, com excesso, né, de oferta para uma demanda que está pequena para aquele cliente. Como a gente falou, às vezes o gestor ele não tem noção geral, né? Perdão, ele tem uma noção geral, mas ele não tem uma noção específica de um setor, que no caso é o setor de métodos gráficos, né? Às vezes ele vem aqui, mas eu preciso de 3 equipamentos de mapa, 3 equipamentos de routing, e aí às vezes a gente coloca, no começo a gente também, né, na ansiedade de querer ajudar o serviço, colocava equipamentos lá, passava 3 meses, e o contrato era de 1 ano, e aí ele fala, olha, não é do jeito que eu imaginava, eu preciso devolver. Ele sai prejudicado, a gente saía prejudicado, e a gente foi aprendendo no decorrer aí dos nossos parceiros que não faz sentido a gente querer colocar equipamentos a todo custo. Não, vamos entender esse cenário. Sim. Vamos lá, qual que é o volume que você tem? Você atende por convênio? Você atende particular? Qual que é a média? Qual que é o ticket médio que você recebe por exame? Né? Você abre de segunda a sábado? Você abre de segunda a segunda? Você abre de segunda a sexta? Isso é importante. Você possui técnica? Não tem técnica? A sua técnica que tem lá para fazer as instalações, ela é treinada para isso? Né? Você tem uma sala para que você possa realizar exames? Essa sala é do tamanho ideal? Qual que é a voltagem da tomada? Então são coisas pequenas que às vezes a pessoa não coloca na ponta do lápis, na hora que vê é uma estrutura relativamente grande e um investimento alto para o retorno inicial que vai ser pequeno. Exatamente. Então, assim, todo esse acompanhamento a gente faz. As pessoas quando ligam para a gente, eu preciso fechar. Eu falei, calma, antes de fechar, vamos fazer esse primeiro contato? Faz sentido? Não faz sentido? Se não fizer sentido, eu vou falar para você, olha, não faz sentido você fechar, porque você não tem esse volume ainda, não está no momento. E aí, quando você melhorar um pouquinho mais o seu volume, a gente volta a conversar. Isso acontece semanalmente. Semanalmente acontece aqui conosco. Você tocou num ponto legal que é a questão da dinâmica dos agendamentos, né? Numa unidade que faz exames de router e mapa. Por quê? Porque essa dinâmica ela envolve a colocação do equipamento num dia e retirada no outro. Para map e router, sim. Para map e router, né? Então, como é que fica, então, quais são as possibilidades de agenda que, em geral, a gente vê com nossos parceiros, né? E quantos anos por mês é possível fazer com cada uma delas? Bom, legal. Vamos falar de map e router, que eu acho que eles são a mesma coisa. Por quê? Porque instala num dia e retira no outro, né? Então, o router de 24 horas, a mapa de 24 horas. Só um ponto, viu, pessoal? É a mapa, tá? Muita gente fala o mapa. Um pouquinho chato da minha parte, mas é legal dar essa dica aí pro pessoal, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, como o exame é colocado na segunda-feira e retirado na terça-feira, então você consegue fazer um exame por dia. Vamos colocar o seguinte, se o serviço abre de segunda a segunda, teoricamente ele conseguiria fazer 30 exames no mês, né, em média. 30, o equipamento que ele tira num dia, ele põe no mesmo dia no próximo paciente. Exato. Segunda-feira, vamos pôr, ele coloca às 9 horas da manhã,
Na terça-feira, o paciente chega às 8, 8h30, retira, às 9 horas da manhã coloca no outro paciente. Correto. Então, essa é a logística que geralmente ocorre. Mas veja bem, se você não abre de sábado e domingo, por exemplo, você não deixa de colocar só 8 dias, porque você não pode colocar na sexta, porque o sábado você não abre. Então, você acaba deixando de fazer 3 dias na semana, ao invés de 2 dias na semana. Sim. Pode parecer pouco, mas quem tem muitos equipamentos, você acaba deixando de fazer, às vezes, Em geral, são 16 exames que a gente faz quando a rotina é de segunda a sexta. Né? de segunda a sexta. Colocando de segunda a quinta, porque são 4 exames por semana. Exato. Então, média, 4 vezes 4, 16 dias 18 aí. para dentro do mês. Varia um pouco. Mas você imagina, se você conseguir aumentar um exame por semana, você vai para 20. Se você tiver 2 equipamentos, você faz 40 ao invés de 32, né? 32. Então, é uma diferença. Isso a gente está falando de um equipamento de cada. Imagina para quem tem 30 equipamentos, uma unidade diagnóstica. Exatamente. Então, faz uma diferença gigantesca. Tudo isso a gente contempla dentro de uma planilha que a gente criou, uma planilha sejanal que a gente criou, para a gente ver de fato se faz sentido ele abrir ou não. Porque às vezes, dependendo da rentabilidade, fala, poxa, não faz sentido você abrir o domingo para você gastar com técnica, hora extra e tudo mais. Exatamente. Né? A não ser que tenha alguma outra dinâmica nessa unidade diagnóstica, que não é o caso de um consultório. Aqui nós estamos falando de um consultório, né? Então, ali no consultório, eventualmente você não vai ter atendimento, não tem rotina. E tem os custos inerentes de abrir só para isso. Né? Exato, mas você tem uma possibilidade legal, que muita gente não utiliza, porque tem medo muitas vezes, mas eu acho que é interessante porque faz bastante sentido, principalmente num consultório que você tem proximidade com o seu paciente. É diferente de uma unidade diagnóstica, que são pacientes de vários lugares. Quando você tem o seu consultório, as pessoas que você atende, geralmente tem retorno, então você tem uma proximidade com o seu paciente. O que o pessoal faz, que a gente orienta bastante? Eu não abro de sábado e domingo. Tudo bem, mas você pode instalar na sexta-feira o exame e o paciente retira em casa o exame no sábado e segunda-feira, no primeiro horário, ele entrega o equipamento para você, desde que seja orientado. Então você ganhou um dia a mais de exame. Tá? Não só por questão da rentabilidade, mas você tem mais flexibilidade na sua agenda. Sim. Se você conseguir fazer mais exames, você tem mais agenda para o seu paciente. Sem dúvida. Então isso é importante ficar bem atento a isso. Essa, na verdade, é uma limitação do método, né? Fazer somente um exame por dia. Infelizmente, o investimento no equipamento ele tem seu custo e acaba que você não consegue escalar isso em grande quantidade, porque o limite operacional é justamente 30 exames por mês. Exatamente. Mas ainda assim, se você organiza bem a sua agenda, você consegue ter um retorno ali financeiro sobre esse investimento no médio e longo prazo. Exatamente. E por ser um exame que você só consegue fazer uma vez por dia, só um exame por dia, a repetição então se torna, cada vez que você tem uma repetição, você tem uma taxa de porcentagem altíssima, né? Então vamos supor que se você tiver 2 repetições no mês e você fizer 15 exames, praticamente você está tendo aí 10 a 15%, até 20%, dependendo de repetição, né? Então quando você coloca em percentual, você vê o quanto isso daí prejudica a rotina aí do seu consultório. Então assim, para fazer dar certo, tem que seguir as orientações, né? Inclusive treinamento, suporte, tudo isso que a gente oferece aqui na empresa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas eu acho que você tem que ter um cuidado com essa rotina para que ela realmente funcione e que ela entregue valor para o paciente e valor para a clínica, né, ou o consultório onde você implementou essa rotina. Sem dúvida. E aí vai para outros aspectos também mais técnicos, né, mais práticos em relação a essa rotina, que seria, por exemplo, o espaço. Eu preciso de um espaço grande para implementar uma rotina diagnóstica com um equipamento de ECG, de mapa e um de Holter? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa e que ninguém leva muito em consideração. Um consultório, geralmente, você despende de uma sala de atendimento e uma recepção. Às vezes você tem aí uma segunda sala para fazer um eletrocardiograma, o Holter e a mapa. Pensando em consultório, 2 salas seria o ideal, porque com 2 salas você consegue fazer os eletrocardiogramas, sim, instalar um Holter e instalar uma mapa. Pensa que é uma média de 20 a 30 minutos
dando uma folga grande aí para instalação num consultório. De mapa e router. De mapa e router, né? Então, põe 30, 45 minutos para instalar uma mapa e um router, é mais do que o suficiente. Então, você fica o resto do dia com a sala livre para fazer exames de eletrocardiograma, tá? Tamanho de sala, uma sala aí de 2x3, talvez, 3x3, precisa ter uma maca, caso venha fazer eletrocardiograma, né? Precisa ter um balcãozinho para você colocar um notebook, né? Um armarinho para você guardar os equipamentos, armazenar esses equipamentos, para você colocar os produtos de limpeza. Então, também é algo que a gente faz. Muitas pessoas simplesmente tiram um equipamento e guardam, não sabe como armazenar, não sabe como limpar, qual produto passar. Então a gente faz toda essa orientação, porque quanto mais você cuidar do seu equipamento, maior a durabilidade dele, né? Então, se você aumentar aí 1 ano o seu equipamento, a durabilidade dele, poxa vida, é 1 ano de exame que você tem ali para fazer. As pilhas, enfim. Então você precisa de uma sala de aproximadamente 2x3, você precisa de tomadas que sejam compatíveis ali com o notebook, com os equipamentos, que você vai precisar de pilhas recarregáveis, né? No caso da mapa e do router. Precisa de uma maca, caso você venha fazer eletrocardiograma, que o paciente precisa ficar deitado, né? A gente já pegou casos em que o paciente, quando a gente foi fechar com o parceiro, o cliente, ele... não, tem uma máquina, uma cadeira que ele fica inclinado. Não é o Uma espécie ideal. de uma poltrona do papai, assim. Exato, uma poltrona do papai. Falou, olha, isso não é ideal, isso aí pode trazer alterações eletrocardiográficas que não são o ideal, né? Então a gente orienta a maca para o paciente ficar deitado, em repouso, certinho, para o traçado eletrocardiográfico ficar bom. Eu acho que é basicamente essas pequenas orientações que a gente dá. Não é nada muito complexo, mas trabalhoso, isso sim, sem dúvida. Você precisa ter malha tubular, você precisa ter uma pilha que seja homologada pelo equipamento, porque muitas vezes a pilha que eles utilizam não são equipamentos da marca que precisa para o equipamento. Então, a gente tem um cliente assim, muita repetição. Então a gente vai estudar a fundo. Qual é a pilha que você utiliza? A amperagem dessa pilha está correta? É condizente com o necessário? A marca está correta? Então a gente faz todo esse trabalho, todo esse estudo para que evite essas repetições, né? O eletrodo, qual é a marca, como tem sido instalado, a tricotomia, usa ali o Presto Barba para retirar os pelos quando necessário. Então toda essa estrutura que a gente monta para o serviço começar do zero aí. Legal. Lembrar que o Holter e a mapa são exames que dá para colocar o paciente em pé, né, na sua frente. Exato. Então, o espaço físico mesmo para que essa rotina diagnóstica ocorra, ela não precisa ser nem mesmo a mesma estrutura daquela do elétron. Porque a do elétron precisa ter a maca, então precisa ter um ambiente ali em repouso, o paciente fica mais calmo, né? Às vezes um ambiente mais aquecido, porque ele vai ficar despido ali para fazer um eletro que tem interferência, né? Os artefatos de registro ocorrem quando o paciente está com frio, está tremendo. Então tem até uma logística mais elaborada assim, para o eletro que para os dois. Né? O legal do eletrocardiograma você pode usar dentro da própria sala do médico. Do consultório. Porque o paciente vai deitar na maca para fazer uma ausculta, fazer uma avaliação física ali, e ele já aproveita e faz o eletrocardiograma. A secretária pode prepará-lo lá fora, colocar os eletrodos, no momento que ele entra já conecta, e você dá o comando no seu próprio computador e já faz o eletro. Às vezes até sobe para o próprio prontuário, ou já vai para os sistemas de telemedicina nosso, né? Exato. E chega em 10 minutos para você ali, para você ter o laudo durante a consulta. Exato. Assim, a gente entende essa logística, porque às vezes uma pequena modificação que você faz na sua rotina da clínica faz toda a diferença. Então a gente tem acho que mais de 10, 15 médicos que acabaram mudando essa rotina que a gente orientou e aumentaram a produtividade, a escalabilidade, por menor que seja dentro de um consultório, você pode melhorar esses processos. Exatamente. Então, assim, você falou, um paciente tem que ficar em pé ali para instalar mapa, para instalar um router. Então, uma sala 2x2 talvez seria mais do que o suficiente. Um armário para guardar as coisas, aqueles suprimentos ali e fazer a rotina realmente. Né? Tranquilo. E aí, assim, quem é que pode fazer essa rotina? Né? Quem é que eu tenho que contratar no meu consultório para me auxiliar nessa jornada aí de rotina de exames cardiológicos? Perfeito. Assim, o ideal é que seja uma pessoa preparada, que tenha conhecimento até anatômico ali do paciente, muitas vezes para fazer um eletrocardiograma. Não é nada muito difícil, mas precisa ter um preparo mínimo ali para que um eletrocardiograma, uma mapa, um holter seja realizado com qualidade.
Há um auxiliar de sala, um auxiliar técnico ali, um técnico de enfermagem, a própria enfermeira, o próprio médico, muitas vezes o médico está lá no interior do Brasil, e ele mesmo pode fazer essa instalação. A gente faz essa preparação, né, da técnica e da pessoa que vai realizar o exame, porque o mais complexo também não é só a instalação do equipamento, mas todo o trâmite de tecnologia, porque você tem que preencher os dados do paciente, você tem que enviar via telemedicina, você tem que confirmar se esse exame foi enviado de forma correta. Né? Então, vai além simplesmente da simples instalação. Vai além. O treinamento envolve a operação, né, dos sistemas, a colocação dos exames e até a orientação do paciente, preparo, enfim, aquele manejo com o paciente ali no dia a dia, porque essa orientação no momento da colocação do exame é fundamental para diminuir as taxas de repetição e para melhorar a performance da clínica como um todo, né? Orientar a pessoa que vai orientar, né? Isso também é importante, porque às vezes a gente orienta a técnica ou quem vai fazer a instalação do paciente, mas o serviço acaba não orientando o paciente. Exatamente. Isso aí, gente, é o que faz uma grande diferença ali no exame do paciente. Porque o que adianta você lá fazer tudo certinho e o paciente não colaborar na hora do holter? Sim. Você esquece de orientar o paciente ou você acaba não orientando o paciente que ele não pode ficar, por exemplo, fazendo uma corrida de 1.000 metros com o holter. Né? Se você não orientar o paciente que na hora de aferir a pressão, ele tem que soltar o braço ao lado do corpo, ele tem que estar parado, ou se ele estiver sentado, estender o braço. Né? Então, assim, orientações. Já pegamos casos, equipamentos nossos que a gente colocou no cliente, eles esqueceram de avisar, o paciente tomou banho com o equipamento, danificou o equipamento inteiro. Então, assim, é necessário essa orientação para o paciente. Eu garanto aqui, sem medo de errar, que às vezes aproximadamente 30% dos pacientes não sabem para que serve aquele exame que ele está fazendo. E o entendimento do porquê auxilia no entendimento do como, né? Do Ou seja, como, o que eu tenho que fazer para que esse exame seja um exame bom e que ele tenha, que ele realmente entregue a função dele, que é fazer uma boa avaliação. Exato. Às vezes o médico, e não é intencional, o médico na prática do dia a dia, ele esquece de falar, por exemplo, vou pedir uma mapa para a senhora. O paciente não tem obrigação de saber o que é uma mapa. Né? Então, primeiro, porque está ali, né, uma sigla, mapa. Então, assim, olha, vou pedir uma mapa, esse exame serve para aferir a pressão da senhora, para a gente ver como é que está em 24 horas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse exame, né? Essas orientações que eu falei na hora da aferição. Explicar que o equipamento, que o exame é um exame um pouco chato, principalmente o exame da mapa, porque fica apertando o braço, é ruim, mas que tem que aguentar por 24 horas, porque isso vai trazer um diagnóstico, talvez, de hipertensão, hipotensão, enfim. É isso aí. Bacana. E aí, beleza. Tô convencido, então, sou médico aqui do consultório, tô convencido de que eu devo colocar, então, esses equipamentos para poder oferecer para os meus pacientes. Qual é o investimento inicial que a gente tem que fazer e quais as formas que eu tenho de adquirir esse equipamento que não seja, eventualmente, somente comprando? Tá. Como que o médico do consultório pode ter acesso a esse recurso? É importante. É uma logística grande. A gente, no começo também, em 2015, quando a gente iniciou a ECGenal, a gente não tinha, talvez, o entendimento de todo o fluxo, né? Todo o fluxo, tanto aquisição de equipamento, preparo do serviço, treinamentos, sistemas, instalações, acompanhamentos, orientações, documentações, que é muito importante. Então, modelos que o parceiro ali tem de iniciar uma rotina dessa, ele pode comprar o próprio equipamento, fazer aquisição do equipamento, ele pode fazer um aluguel de equipamento, ou ele pode até fazer um comodato de equipamento. Então, a aquisição do equipamento é quando ele compra, o aluguel fica ali o equipamento por determinado tempo, só o valor do equipamento, e o comodato é quando você tem o equipamento mais o serviço, mais os laudos. Tá? No nosso caso, quando a gente fala, no caso da ECGenal falando, quando a gente fala em comodato, a gente fala em equipamento, a gente fala em laudos, a gente fala em sistemas, a gente fala em suporte, instalação, treinamento, rotina, acompanhamento, documentações, tutoriais, certificações. Então a gente tem um aparato grande para que o serviço, por menor que seja,
por menor que ele tenha um entendimento de um todo do setor diagnóstico, ele vai fazer de forma excelente aquela rotina. Tá? Então, assim, o legal que eu faço com os parceiros é isso, eu sentar e vamos esmiuçar, vamos entender. Olha, você está nesse cenário, então talvez o plano melhor para você é seguir esse caminho. Tá? Os equipamentos hoje, eles aumentaram muito de preço, né? A variação do dólar, né? A gente tem vários quesitos aí que aumentaram o valor do equipamento. Então, quando você vai fazer, puxa, para fechar a conta, às vezes você leva 2, 3 anos para pagar aquele investimento que você fez para começar a ter um retorno. E aí você tem várias coisas que não são contempladas quando a pessoa compra, que é a calibração, que é o preventivo, que é às vezes uma troca de cabo, uma troca de manguito, as pilhas. Então tem tudo isso que as pessoas não contemplam quando ela compra o equipamento. Hoje, para um consultório, o comodato eu vejo com bons olhos, tá? Mas, de novo, caso a caso. Fica mais fácil o pessoal compreender quando a gente compara hoje até com aluguel de carro, né? Porque ainda é controverso se vale a pena, se não vale, pelos preços, mas quando você coloca na ponta do lápis, é que você entende a sua demanda pessoal. Exato. Da mesma forma, você tem que planejar isso, né, esse investimento de equipamentos de exames cardiológicos, né, no consultório, do mesmo jeito. Vale a pena eu comprar ou eu consigo fazer um comodato, eu quero ter os laudos associados, porque quando você vai embutindo os serviços, né, junto com esse equipamento, você dilui esses custos, inclusive no médio e longo prazo, os contratos aí de 1 ano ou até um pouco mais. Então esse é um ponto relevante, porque não existe uma regra, uma fórmula, né? Não, comprar é melhor, comodatar é melhor. E isso, mais uma vez, a gente não impõe ao cliente aqui na empresa. Sem a dúvida. Gente deixa a gente vai mostrar critério, né? Exato, a gente vai mostrar o cálculo. Olha, tem esses dois aqui, benefícios de você fazer a compra. E a gente indica, a gente tem empresas parceiras, a gente não ganha nada com isso quando a gente indica um cliente para comprar equipamento. A gente manda direto o contato da pessoa para comprar diretamente com eles. Exatamente. A gente não faz essa ponte ali para ganhar alguma coisa, não é essa a nossa ideia, a gente não atua dessa forma. A nossa ideia é oferecer para ele, olha, quais são as vantagens e desvantagens de você comprar um equipamento? Tá aqui. Quais são as vantagens e desvantagens de você fazer o comodato? Tá aqui. E aí ele vai olhar e juntos a gente vai chegar, poxa, então vamos fazer o comodato. Não, vamos fazer o aluguel. Vamos pegar o nosso exemplo. Você tem carro próprio e eu tenho carro alugado. Exatamente. O que é melhor? Depende de cada um. Depende do perfil de cada um, depende do serviço de cada um. Quantidade de quilometragem que anda, no caso do carro. Exatamente. Tudo isso tudo são cálculos que tem que entrar na conta para fazer sentido para cada um. Exato. Né? Só para ter a título de exemplo aí, qual seria o investimento médio para comprar um equipamento de eletro, de holter e de mapa hoje? Hoje você vai gastar aproximadamente, comprar equipamentos bons, né? Aí no mercado. Homologados, né? Homologados, tudo certinho. Só de compra de equipamento. Vou falar um holter, uma mapa e um eletro. Você vai gastar aproximadamente holter, mapa eletro, uns 22 a 25 mil reais. Sim. Esse é o investimento que você vai fazer. Isso se você for comprar sem juros e talvez à vista, né? Se você for comprar, vou comprar em 36 vezes, aí você tem juros embutidos, né? Que eles colocam lá as condições. Você pode parcelar em 12, 24, 36, e aí você tem a parcela, quanto maior a parcela, obviamente maior os juros, fica uma parcela menor, mas no final das contas você acaba pagando mais. Então, isso aí a gente contempla também, mas o investimento inicial seria em torno disso, de 20 a 25 mil reais um Electron Holter, uma mapa nova. Legal. Aí vale a pena também saber mais ou menos a sobrevida de um equipamento desse, né? Acho que em média de 8 a 10 anos, se a gente cuidar muito bem dele. Né? Exato. Isso aí varia demais, Varia a quantidade de exames que você faz, obviamente. Depende das orientações que a gente acabou de falar com o paciente, porque se o paciente não cuida, não adianta. Exatamente. Depende do cuidado que você tem, né? Porque você também precisa limpar esse equipamento, armazenar. Se você vai calibrar, o ideal é que seja calibrado todos os anos os equipamentos. Não é todo lugar que também faz isso. Então, esse cuidado, esse zelo com o equipamento, então tem equipamentos que vão durar 6, 7 anos, tem equipamentos que vão durar 2, 3, 4. Então, isso obviamente varia. Então tem que planejar também isso para fazer sentido no retorno sobre o investimento. E Exato. Aí, essa pergunta que eu queria trazer à tona, né?
Como então que esses exames agregam na rotina de um paciente, né, que vai no consultório, né? Pensando que você pode indicar ao menos um exame por dia, se você tiver essas indicações clínicas, né, você consegue aumentar o seu ticket médio por paciente que você eventualmente indicar esses exames, né? Então, mas em geral, pelos preços praticados no mercado, a gente sabe como é que funciona em relação até particular, convênio. Como que você poderia, qual seria aí um planejamento ou uma estratégia, né, para esse médico que quer colocar esses exames na clínica dele, para que ele possa ter um retorno sobre esse investimento? Essa é uma boa pergunta. O legal é que é o seguinte: muitas vezes ele tem retorno sobre o investimento, mas o trabalho é tão desgastante, porque o fluxo não está alinhado lá dentro da clínica, do consultório, que acaba não se tornando. Fala, cara, para ter uma rentabilidade dessa, eu prefiro não ter. E ele esquece os benefícios indiretos, né? Que é o que a gente comentou: o paciente não sair para fazer em outro lugar, para ele trazer essa comodidade, praticidade para o paciente. Então, quando você entra com um parceiro que tem todo esse know-how, que no caso somos nós, para fazer essa estrutura girar de forma bem fluida, bem tranquila, cara, você consegue realmente ter um diferencial rentável, Sim. tá? Obviamente que os métodos gráficos você não vai ter um retorno igual um faturamento tão grande como uma tomografia, uma ressonância, exames maiores, mas você pode talvez escalar um pouco mais. Então eu acho ali que você consegue tranquilamente em um pequeno consultório aumentar o faturamento entre 50 e 60 mil reais no ano. Você consegue ter esse aumento de fatura. Isso com um kit. Com um kit, um elétron router e uma mapa. Eu acho que você consegue Eu acho que isso é importante saber, porque quando você implementa a rotina na sua clínica ou no seu consultório, você tem aquele investimento inicial, não só dos equipamentos, mas da compra de insumos, do treinamento de uma funcionária ou de um funcionário, né? Alguém que vai cuidar da rotina, do agendamento. Mas quando você começa a escalar isso, o próximo passo ele é muito menor. Basta muito você menor. adquirir mais um kit de map e router. É. E aí a pergunta é possível escalar essa rotina de diagnóstica dentro do consultório? É possível sim. Tudo depende também da otimização do seu próprio consultório. Tem médico que cria um consultório e vai lá no consultório 2 vezes na semana e o resto fica fechado. Obviamente aí vai ficar mais complicado. Mas se você tiver uma quantidade de pacientes que uma rotina muito maior de pacientes, com certeza você vai conseguir fazer mais exames. Isso é proporcional. Para cada 10 pacientes que você atende, você gera na média de 20% de router e 20% de mapa. Então, para cada 10 que você atende, você sai com 2 pedidos de router, 2 pedidos de mapa. Então, se você atender todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, você está pedindo aí 10 exames de mapa e 10 exames de router por semana, né? Então, você vai ter agenda para ter 2 mapas, 2 router. Sim. Você consegue. É o que você falou. Às vezes a tração inicial é a mais difícil, que é você ter uma técnica treinada, Isso. orientada. Depois, se ela faz um, ela faz dois. Se ela faz Exatamente. dois, ela faz quatro. Se ela faz quatro, A ela... mesma pessoa a ao mesma longo do pessoa dia, né? ao longo do dia, exatamente. Você pode ter, por exemplo, agendas para instalar um equipamento de mapa e router de manhã e um equipamento de mapa e router à tarde. Você oferece esse diferencial para o seu paciente. Porque é legal, porque não é todo paciente que pode fazer o exame de manhã. Isso. Então você pode, só posso à tarde. Então você consegue aí ter essa flexibilidade de agenda. E aí, com o tempo, você vai agregando, né? E você percebe que com a telemedicina, se você tem um laudo de um especialista em mãos que é bem feito e que te dá condições de tomar de decisão, você que não é cardiologista, mas que atua na frente, né, como clínico, tratando uma hipertensão, avaliando uma arritmia, né, cuidando do paciente de forma geral, você consegue atender, prescrever o exame, né, solicitar o exame, receber esse laudo e tomar a conduta no seu próprio consultório. Essa rotina vai ficando mais fluida à medida que você vai se habituando com essa logística, com essa estrutura, né? E eventualmente, caso tenha alguma dúvida, a gente sempre deixou esse canal aberto, né, com nossos parceiros. Quiser alguma revisão de laudo, alguma contestação, alguma dúvida, a gente sempre está aberto para isso. Então, é um canal, né, de suporte a essa prática clínica do não cardiologista na ponta, que permite ele fazer essa rotina acontecer e, com o tempo, trazer mais profissionais para o próprio consultório, como você citou essa rotina de segunda a sexta, que tem outros especialistas,
E aí você vai agregando esses exames na rotina também desses colegas e aumentando a demanda do próprio consultório, né? Isso é importante. Acho que a otimização de recursos é fundamental. Vamos pegar um exemplo que a gente uma vez fechou com um parceiro. Ele falou, olha, eu tenho um prazo de entrega de 8 dias, né? 7 dias úteis, enfim, algo parecido. Mas mesmo assim eles não estão cumprindo, né? A telemedicina que eu fechei, eles não estão cumprindo com o prazo. E o que mais incomodava ele e os pacientes dele era o seguinte: o paciente fazia um exemplo na segunda-feira o exame. E só na outra segunda ou só na quarta-feira da outra semana ia sair o resultado. Quando chegava na terça-feira, o serviço virava, a telemedicina virava e falava assim, olha, é uma repetição. Uhum. Poxa, então isso aí trazia um incômodo gigantesco. Quando o paciente, no dia que ia pegar, um dia anterior a ele buscar o exame, olha, a gente vai precisar repetir o exame. Principalmente quando é mapa, que é um exame muito ruim para o paciente. Alguns pacientes sentem bastante incômodo. Poxa, a pessoa ficou lá 8 dias aguardando, às vezes precisa passar em consulta, ou uma palpitação, ou um paciente com pressão alta, ele precisa ser, né, medicado novamente, trocar medicação, aumentar a medicação, enfim. E aí, faltando um dia para pegar o resultado, fala que é uma repetição. E não bastando, você já não tem mais, às vezes, agenda nos próximos 5, 6 dias para você fazer o exame. Exatamente. Quando o paciente fica aí 15, 20, 25 dias sem realizar o exame e com o risco daí de realizar o exame novamente e poder ser uma repetição. A gente adotou uma prática aqui dentro desse regional que a gente avisa no dia se é uma repetição ou não. A gente já avisa no dia. A gente entrega os laudos em até 12 horas úteis, mas no próprio dia a gente já avisa se é uma repetição ou não. Porque é um incômodo muito grande para o serviço. Né? A gente acha muito ruim a gente ter que falar que é uma repetição. Não só, a gente vai um pouco além. A gente, além de falar que é uma repetição, a gente indica qual a possível causa dessa repetição. Exatamente. Poxa, é uma pilha. Provavelmente a sua pilha, o exame parou no meio ali, desligou o equipamento. Então, possivelmente é uma pilha, ou seu equipamento precisa de uma calibração, ou no caso do router, veio com muito artefato. Então, provavelmente tem um cabo fraturado. Sim. Então, esse cuidado, esse zelo que a gente tem com os exames vai além do simples laudo. Então, vai todo um aparato aí para que evite acontecer essas coisas. A gente teve até um caso emblemático recentemente aí, que foi um cliente entrando em contato perguntando sobre uma mapa que havia sido enviada, se não me engano, havia 5 dias antes desse contato. E quando nós fomos pesquisar no sistema, a gente percebeu que era uma indicação de repetição que foi orientada 12 minutos após a subida do exame no sistema. Exatamente. 12 minutos. Esse foi um recorde, eu acho que nosso aqui. Foi uma mapa que não é uma mapa de emergência, inclusive, mas que na nossa rotina de laudos a gente conseguiu avaliar em 12 minutos e indicar para o cliente que aquele exame era uma repetição precocemente. Tão precocemente que ela nem esperava encontrar esse resultado na aba de repetições. Exato. No Ela nosso ficou procurando, né, 5 dias depois, onde é que está o exame, cadê o laudo? Na nossa plataforma, a gente diferencia, né? Pendências, às vezes, não é repetição. Então, paciente, a técnica foi lá, mas não colocou o peso e altura, que é um dado importante para a gente, às vezes não colocou a idade. Então, são dados que a gente deixa como pendência e o paciente precisa preencher, o serviço precisa preencher para enviar para a gente. Agora, repetição, de fato, não tem para onde correr, precisa reconvocar o paciente para fazer o exame novamente. Bacana. Bom, acho que deu para ter uma ideia bem geral, assim, completa de como é que funciona uma rotina diagnóstica ou como funcionaria, né, uma rotina diagnóstica num consultório. Então, vamos passar rapidinho agora para a unidade diagnóstica, para a gente voltar a falar sobre esses centros, né, onde tem outros exames, para também passar algumas dicas e orientações importantes a respeito dessas rotinas. Então, a primeira pergunta, né, pensando aí numa unidade diagnóstica agora, um centro clínico de exames, né? Qual é a vantagem de oferecer os exames cardiológicos entre aqueles laboratoriais, de imagem ou cintilográficos? Qual que é a vantagem de ter, por exemplo, ali o eletro, o holter, a mapa, ou até mesmo o teste ergométrico ali para oferecer? Perfeito. Bom, já é sabido de longa data que não é um exame extremamente rentável, né? Você não tem um retorno sobre investimento muito alto, mas ele não tem de forma direta. Tá? Como a gente comentou no início aqui do podcast, ele não é um exame que tem uma rentabilidade grande, um retorno sobre investimento muito grande, mas é um exame de entrada. Ninguém faz um cateterismo sem um eletrocardiograma. Ninguém coloca um marca-passo sem um holter. Então,
a mapa, né? Ninguém entra com medicações ali, troca medicações sem ter feito uma mapa também. Então são exames de entrada que levam o paciente muitas vezes a complementar o exame com aí uma ressonância cardíaca, né, com uma tomografia, com um cateterismo, enfim, com uma própria cintilografia. Então eu acredito que, falando em eletro-holter mapa, e até vou puxar um pouquinho o teste ergométrico, são exames que vão levar o paciente a complementar, pode ser que venha complementar o diagnóstico com outros exames que daí sim tem um retorno sobre investimento maior. É legal pensar dessa forma porque entra um dado aí hoje que é muito falado, né, que é a experiência do cliente. Você percebe então que os exames de cardiologia são a porta de entrada, por exemplo, para que ele conheça uma unidade diagnóstica. E você imagina se a experiência dele com um exame de mapa, que é simples, né, relativamente simples, perto de um cateterismo, perto de exames mais invasivos, ou a experiência dele com um Holter é essa como você citou, em que ele não tem um laudo de forma rápida, em que ele é avisado de última hora que é uma repetição, que ele não consegue agendar esse exame na mesma unidade, ele nunca mais volta nessa unidade para fazer os exames complementares onde ele teria ali... Por causa de um exame, Por causa de um exame. Por causa de um exame. Então, a experiência do cliente na rotina de métodos gráficos em cardiologia, né, numa unidade diagnóstica, ela pode ser o diferencial entre ele se tornar um cliente, no caso um paciente recorrente a essa clínica, aumentar ali o LTV dele, né? Ou seja, deixar ali na clínica, né, mais retorno financeiro para aquela unidade diagnóstica, ou não. Porque se a experiência for ruim, ele não vai voltar para fazer uma angiotomo de coronária, uma ressonância cardíaca, ou até mesmo o próprio ecocardiograma, que faz parte desse rol de exames também, mas que depende de um agendamento, de um médico estar presente, enfim. E a experiência com simples exames de eletrocardiograma, não só ele, mas a família, os amigos que ele vai indicar. O gestor de saúde, muitas vezes, ele fica ali numa situação em que ele precisa fechar com os convênios, e o convênio até fala assim, tá bom, a gente vamos fechar, mas você precisa pegar o eletrocardiograma, o Holter mapa. Até por um preço, às vezes, não tão atraente. Atraente. Então, assim, existem os benefícios indiretos que muitas vezes as pessoas não veem. Eu acho que isso é um fator, poxa, beleza. É aquele negócio, eu vou roer o osso para depois também comer o filé. Então, tem que ter essa noção. É rentável? Hoje a gente fala com tranquilidade aqui dentro desse jornal que é rentável. A gente já consegue mostrar com muita organização, com muito fluxo, com muito processo, com muito treinamento, que os exames de eletrocardiograma, Holter mapa e teste ergométrico são rentáveis sim, né, desde que tenha tudo isso que eu comentei. Mas, sem dúvida, o benefício indireto precisa ser visto. Vale a pena lembrar que essa questão é tão importante, né, que a gente tem alguns indicadores relacionados ao NPS, que é aquele Net Promoter Score, que é um score, né, uma métrica que indica o quanto que uma pessoa indicaria o seu serviço ou não para amigos e familiares, né? E a gente sabe que uma pessoa que é promotora, ela indica o serviço para 4 pessoas diferentes. Agora, a detratora, ela pode falar mal do seu serviço para até 7 ou mais pessoas. Isso é importante. Então, isso também entra nessa avaliação. Ou seja, tudo isso faz sentido quando a gente avalia, né, um cliente e fala, olha, vamos entregar para esse cliente a melhor experiência para que ele entregue para o paciente dele também a melhor experiência nessa rotina de exames cardiológicos. E isso é bem verdade. A gente tem um exemplo prático aqui. Uma vez a gente liberou um Holter, que era uma arritmia que o paciente precisava correr para o hospital para colocar marca-passo. Eu me lembro bem, dentro de 8 horas a gente diagnosticou, ou seja, ele retirou o equipamento de manhã, até o final do dia a gente já havia diagnosticado uma arritmia e a gente ligou para o nosso parceiro, né, para o nosso cliente ali, para o serviço, e falou, olha, precisa mandar esse paciente para o hospital o quanto antes, porque ele corre um risco de vida e precisa de uma avaliação cardiológica rápida. Ligaram, conseguiram falar com o paciente correu para o hospital e implantou um marca-passo. 3 dias depois ele ligou no serviço, como era aqui de São Paulo, queria ver o médico, que no caso era eu que tinha laudado, queria ver o médico, queria tirar uma foto e dar um abraço. Então, assim, esse paciente, eu tenho certeza que ele nunca mais vai abandonar aquele serviço, né? Porque a experiência, foi uma vida que foi salva, graças a Deus deu tudo certo. Né? Então, essa experiência, né? essa parceria, essa proximidade com os
parceiros que a gente procura ter é o diferencial. Da mesma forma, os pacientes com a clínica, né? Então, você está no seu consultório, na sua unidade diagnóstica, você precisa não apenas atendê-lo bem, você tem que ter ser de forma até um pouco pessoal, né? Personalizar esse atendimento, que ele vai voltar, isso sem dúvida, seja para fazer um eletro, seja para fazer um raio-x, uma tomografia, um ultrassom, né? Então você vai crescendo junto com os seus parceiros. Eu acho que essa é a ideia. Esse é um aspecto bem interessante, né? Porque a gente associa muito o eletro à emergência cardiológica, né? E na verdade o Holter é um exame que potencialmente tem uma janela para você salvar uma vida, como é o caso que você comentou aí, né? Bradiarritmias e taquiarritmias graves podem ser diagnosticadas no Holter e levar o paciente a ter uma intervenção em tempo hábil, desde que essa análise seja feita num tempo mais célere, mais objetivo, que é o nosso caso, que até 12 horas úteis a gente entrega todos os laudos de Holter que entram na empresa. Isso pode fazer diferença no universo de que a grande maioria dos resultados Brasil afora chega em 7 dias. Então, se você documenta neste exame que você tem uma bradiarritmia grave, você pode entregar de um dia para o outro essa informação do paciente e ele ainda está em condições de atendimento. Exato. Se você demora 5, 6 ou 7 dias para entregar essa informação, pode ser que nesse meio tempo o paciente já tenha tido um evento adverso e não tenha tido tempo de ser assistido em tempo real. Então, lembrar que o Holter ele também tem esse viés, esse potencial de salvar uma vida, né? E isso vai muito. E essa prática nossa, né? Lembrando que a gente também libera exame de emergência até 60 minutos, quando é necessário, quando o cliente pede. Mas isso ele não tem ideia do diagnóstico, ele pode exatamente pedir se o paciente teve um evento clínico, está no hospital, a gente libera em até 60 minutos, né? Agora, tudo isso vai ao encontro do nosso propósito aqui na empresa, né? Que é diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, relacionadas aí, né? Tornar o país o menor país per capita, né? Em relação a essa proporção de mortes por população, né? Por habitantes. Então, esse é um aspecto bem legal da gente ressaltar aqui, porque, cara, isso faz parte da nossa rotina, né? A gente vive isso diariamente, a liberação de exames com laudo crítico em tempo hábil para atender o paciente ainda durante a intercorrência, né? E a gente sai, assim, do contexto de laudo, apenas de laudo, e aí a gente mostra, por A mais B, que o valor, o custo, talvez não é nossa, mas não que seja caro, mas assim, faz sentido. Né? Por exemplo, uma pequena mudança que você pode fazer numa unidade diagnóstica, por exemplo, você não precisa entregar laudos impressos. Né? Por quê? Porque você vai ter papel, você vai ter tinta, você vai ter impressora, você vai ter que ter uma menina ali para entrega de resultados, sendo que o próprio paciente pode retirar de casa. Então, assim, são pequenos ajustes que a gente faz na nossa entrega como telecardiologia que nos diferencia, né? Que a gente não faz por nós, a gente faz realmente para o parceiro ali ele ter um máximo de fluidez na sua rotina. Então, de novo, eu gosto de ressaltar, quando uma pessoa vem falar comigo, eu falo, calma, vamos fechar. A não ser que ele já tenha realmente uma noção muito grande, ele já tenha certeza daquilo, vamos sentar, vamos entender o que você precisa, para que a gente possa aumentar essa sua rentabilidade frente ao serviço. Muito legal, bacana. Isso aí que você está comentando também nos faz pensar como é a rotina de agendamentos, né, dentro de uma unidade diagnóstica e quantos exames é possível fazer ao longo de um dia. A gente sabe que, a gente comentou aqui agora há pouco, né, dentro de uma clínica, um consultório, dá para estruturar com um kit de um MAP, um Holter e um eletro, mas pensando numa unidade diagnóstica que funciona, né, a sua rotina toda para fazer esses exames, em média, a gente tem até alguns exemplos de parceiros nossos aqui, mas em média, quantos exames podem ser feitos por dia? Se você tiver disponível o equipamento, tiver disponível a estrutura, e quantas pessoas envolvidas? Fala um pouquinho sobre essa questão do agendamento, como é que a gente pode fazer para otimizar esses processos de forma interna. Agenda para serviço de unidades diagnósticas que tem um volume grande é sempre um grande desafio. Sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque você depende de pessoas que entendam do fluxo. Você tem o setor de agendamento, você tem a desistência das pessoas, dos pacientes, porque às vezes você está lá, agenda cheia, mas você tem a taxa de desistência, né? Então você acaba perdendo aí a produtividade máxima. Então você tem que contar com isso também. Então, assim,
Você faz aí, em média, uma instalação de uma mapa, um router, de aproximadamente 7 a 10 minutos. Eu acho que você consegue fazer bem, com Explicando tranquilidade, bem para o explicando, paciente. orientando. Então, no caso, você conseguiria instalar 6 equipamentos por hora, tá? 6 de mapa e 6 de router. Tudo depende também da sua estrutura. Se você tiver duas salas em que uma você prepara o paciente e outra você instala, melhor ainda. Esse é o melhor dos mundos. Você tem uma técnica numa sala, uma técnica em outra, uma vai ajudando a outra e tem aí uma produtividade um pouco maior. Certo. O eletrocardiograma, você consegue se estruturar para que você faça um eletro a cada 5, 6 minutos, você consegue também. Então você consegue aí fazer uns 10 pacientes por hora, talvez um pouquinho mais, e se você tiver 10 horas de porta aberta, você consegue fazer 60, 70 pacientes no eletrocardiograma. Então, de novo, quanto mais equipamentos, a estrutura precisa ser maior, porque você precisa ter mais tomadas para colocar os carregadores para carregarem as pilhas, você precisa ter um computador talvez um pouco mais parrudo em questão de Memória, sistemas, sistema. questão de memória, para você ter todos os sistemas ali compatíveis com a rotina. Então, realmente, varia muito, mas eu diria aí que você conseguiria fazer entre 60 e 70 eletros por equipamento e router e mapa, aí um exame a cada 6, 7 minutos. Lembrar que a rotina envolve, né, a chegada do paciente, a orientação, o preparo, a colocação do equipamento, as orientações para casa, o preenchimento do diário, a entrega disso para o paciente, e aí na volta dele, né, a retirada do equipamento, a retirada desses acessórios, o descarregamento do exame no sistema. Então, assim, se você tem 50 equipamentos de router e mapa, se você não faz isso de forma processual e encadeada, você vai confundir, por exemplo, esse equipamento aqui, esse exame de quem que é, não tirei na hora, não subi no exame. Você Então, precisa numerar os tem que equipamentos. ter uma organização para que a coisa funcione. Exato. O nosso sistema, a gente consegue ter rastrear várias informações, o que é legal, né? Então, a gente pensa em todo o passo a passo, desde instituição, o computador, né, qual que é a unidade diagnóstica, qual que é o computador, né, qual que é a central, né, que eu digo quando eu falo unidade diagnóstica. Vamos pegar lá, um exemplo. ECGNAL 1, você tem várias, ECGNAL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então você tem a instituição, você tem as centrais, que são as unidades diagnósticas. Tem lugar que tem 5 estruturas, 6 estruturas físicas. Sim. Então você tem os computadores dentro de cada unidade, porque tem unidade que tem 2, 3 computadores. A gente consegue identificar, você está falando. Consegue identificar, isso. Exatamente. Você consegue identificar quem que foi a técnica que enviou aquele exame, porque a gente consegue levantar. Poxa, você está tendo repetição. Quem que é a técnica que está instalando? Será que o problema é a técnica? Será que o problema é o próprio equipamento? A gente consegue rastrear até o equipamento que está vindo. Então, são camadas no nosso sistema que a gente consegue identificar e aí, às vezes, identificar o problema rapidamente. Bacana. Esse é um dos diferenciais que a gente entrega aqui na empresa. A gente já está chegando aqui no nosso tempo final aqui do podcast. Eu gostaria que a gente terminasse falando um pouco sobre isso. Quais são os diferenciais que a ECGenal entrega para os seus parceiros, clientes, para que a rotina seja feita de forma fluida e com excelência? A gente já comentou vários aspectos aqui no podcast, mas de forma resumida, o que você considera que torna o nosso serviço para o cliente um serviço de excelência? Olha, eu gosto muito da acessibilidade que as pessoas têm conosco. A gente é bem próximo aos nossos parceiros, então você vai ter um acesso fácil com o nosso suporte, com o nosso treinamento, comigo, né? Então, às vezes precisa conversar alguma coisa mais relacionada à parte médica, ou às vezes logística, mercadológica ali, toda a estrutura. Então, a acessibilidade conosco é muito boa, né? Prazos de entregas, hoje a gente tem o melhor prazo de entrega no mercado, a gente entrega em até 12 horas úteis, isso é um grande diferencial. Emergência, a gente entrega em até 10 minutos para eletrocardiograma e 1 hora para Holter Map e teste ergométrico. Também o nosso sistema é um grande diferencial, porque o nosso sistema é uma multiplataforma. Então existem várias marcas no mercado de mapa, Holter, eletro, teste ergométrico, e a nossa plataforma comunica com a grande maioria das marcas. Eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai trabalhar com todas as marcas dentro da nossa plataforma. Os nossos laudos têm uma acurácia muito boa. Os nossos laudos também para eletrocardiograma são laudos descritivos, conclusivos, que é o que dos mais completos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza. E também a gente trabalha com os melhores equipamentos no mercado.
Tá? A gente também tem uma facilidade muito grande com essas marcas, a gente tem uma proximidade Um com meio de campo bacana com eles, né? Cardios, Micromed, Teb, várias outras marcas aí, Microlife, enfim, a gente conhece bastante o pessoal muito parceiro. Então eu acho que, e a gente pensa no parceiro como um todo. Eu acho que também isso é um grande diferencial. A gente não está preocupado simplesmente em entregar um laudo a todo custo. Se o cliente, não, só quero fechar o laudo, não sei. Não, a gente quer entender como você pode rentabilizar, crescer, fazer o seu serviço entregar mais. Eu acho que esse é um grande É importante diferencial. falar que diante disso tudo, né, a nossa preocupação é justamente essa, entregar uma excelência. E é óbvio que a gente não consegue trabalhar eventualmente com preços que são aquém do mercado, né? Ou seja, nosso preço também não é o além, né? A gente não trabalha com os preços mais caros do mercado, com os valores, mas a gente entrega muito valor nesse sentido aí que você está comentando, porque de fato temos uma equipe de suporte, uma equipe de operação de enfermagem que também domina muito ali a questão, eventualmente, de uma necessidade de orientação. Temos um trabalho ostensivo, né, de contato com o cliente, treinamento, uma jornada de onboard bem desenhada, que faz com que no final a gente tenha um sucesso, né, mais garantido. Então, assim, acho que isso é um ponto que é sempre, talvez, algo que seja levantado, né, durante essas conversas com eventuais futuros novos parceiros, clientes, e já cabe que esse entendimento. Acho que o podcast hoje foi bem elucidativo, que ele trouxe uma ideia de uma visão estratégica que a gente entrega para o cliente além do laudo, né? Sem Algo dúvida. que vai fazer com que ele tenha mais sucesso na rotina dele, eventualmente. E principalmente os pequenos clientes que estão começando, que não têm noção nenhuma, ou até os grandes que já têm, mas precisam reestruturar a Escalar, máquina, né? Escalar. Esse é o momento que a gente senta juntos, planilha tudo, vamos sentar, vamos entender, vamos organizar. Você precisa disso, disso, disso. A gente acabou de fechar uma parceria com um grupo ali do interior de São Paulo, que a gente fez exatamente todo esse fluxo. Nossa, o pessoal ali é nota 1000, porque entendeu o valor disso. Entendeu que juntos a gente pode crescer e entregar um grande diferencial para o paciente. Então, não adianta simplesmente abrir a porta e falar assim, pode vir agora que está tudo certo. Não é desse jeito, não é simples assim. São muitos detalhes, são muitas variáveis que precisam ser contempladas, levantadas, valoradas, para que realmente a gente consiga oferecer o melhor. Mas hoje eu garanto, hoje sem medo de errar, com toda a estrutura que a gente tem aqui, que a gente oferece algo que vai ser rentável desde pequena a um grande serviço. Ótimo. E para finalizar mesmo, de fato, aí, como é que os futuros parceiros podem nos contatar? Redes sociais, e-mail, site? A gente está agora com esse modelo de podcast que eu acho que é a ideia de disseminar conhecimento. Né? A nossa ideia é trazer conteúdo em métodos gráficos, em telecardiologia, disseminar essa informação. Então a gente tem Instagram, Facebook, pode entrar lá com mensagem. A gente tem nosso site também que tem todas as informações. A gente tem o nosso WhatsApp comercial com o pessoal. Então é fácil. Qualquer rede social nossa ali é só mandar uma mensagem que a gente entra em contato com o pessoal. Tá aí. Muito bom. Bom, a gente vai ficar por aqui hoje. A gente já se estendeu um pouquinho, além de 1 hora de podcast, mas acho que valeu a pena. Tinha mais assunto para tratar aqui. Vai ficar para uma próxima. Vai ficar para uma próxima. Talvez a gente especificar algumas rotinas, ver, né, trazer à tona aí alguns detalhes. Como a gente tinha comentado o teste ergométrico, eu deixei hoje um pouquinho de lado, porque hoje foi bastante rico em termos de ECG, Holter e mapa, até para essas duas unidades aí, tanto a unidade diagnóstica quanto o próprio consultório. Então a gente fica por aqui. Vamos agradecer aí a você, né, que ficou até agora aqui com a gente, a nossa audiência, e ficar à disposição eventualmente para quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato. A gente está à disposição aqui com nossos meios de contato aí, redes sociais, telefone, e-mail, pode ficar à vontade. Beleza, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Fique conosco, que esse é o nosso 4º podcast. Semana que vem a gente vai entrevistar o pessoal da Cardios. Vai ser bem bacana, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de Holter e mapa com a marca Cardios. Então a gente vai receber o pessoal, acho que vai ser também um podcast bem interessante para a gente trazer para o pessoal. Bacana. Então até a próxima, pessoal. A gente se vê, até mais. Valeu.